Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, dá 200% de bônus de retorno no valor do seu depósito. O link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, acesse o 1xBet. Na hora de realizar o seu depósito, aí você vai preencher com Godoy1x para garantir esse 200% de retorno no valor do seu depósito. A partir dali, você vai fazer o seu palpite vencedor. Hoje tem jogos, cara, por exemplo, Libertadores, tem Grêmio e Estudiantes, tem Amistoso, México e Brasil, tem Copa Sul-Americana, inclusive a nossa opção Internacional e Delfim. Então aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Gente, o Flamengo ele acabou se beneficiando, né? Ele acabou se beneficiando, o Flamengo não tem nada com isso, muito pelo contrário, entrando assim mais grana no bolso, graças ali à farra. Cara, o Corinthians, ele parece um capítulo de série norte-americana, que tem ali pra fazer uma sátira sobre alguma questão ali, é tipo um capítulo do The Office. Cara, uma zona. O que acontece foi o seguinte, dentro o contrato do Flamengo, prestem atenção, o Flamengo tinha um contrato com a sua, um contrato com a sua patrocínio master, né, que é a PixBet, que o contrato dizia o seguinte: em caso haja alguma defasagem no valor, ou seja, os outros clubes tenham ali, porque a meta era que o Flamengo tivesse uma valorização no seu patrocínio. Pô, aquele patrocínio que o Flamengo tem, pô, ninguém paga igual, tal, não sei o quê. Se tivesse uma defasagem financeira sobre empresas do mesmo ramo, ou seja, casas de aposta, o Flamengo poderia ali solicitar, renegociar esse contrato para ganhar um dinheiro melhor. Então o que acontece? O Flamengo sempre teve, né? Um mau contrato, tá. Apareceu a do Corinthians. Contrato excelente, espetacular. 120 milhões por ano, contrato de 3 anos, 360 milhões. O contrato do Corinthians é excepcional, que se tornou o maior do país e bem maior. Né? A gente tá falando de 120 para 80, e aí vinha a galera. Assim, contrato espetacular. Acontece que esse contrato durou meses. E nesse intervalo, o que o Flamengo fez? Opa, vamos acionar aqui. Aí, galera, os caras lá estão pagando um valor bacana. Não tem como, é quase 50% a mais. Não tem como aumentar? Não, claro, pô, tá aqui, né? A gente prometeu isso a vocês, vamos atualizar. Aí o Flamengo foi e conseguiu ganhar mais um pouquinho ali no final do contrato, né? Um pouquinho mais. Só que o do Corinthians caiu o contrato, né? Por corrupção. E quer dizer, aquele valor ali virou um valor fantasia e o do Flamengo não tem nada a ver. Já tá assinado, foi atualizado, botou uma graninha a mais, graças à pataquada lá, os caras. Então assim, não serviu pra... O Corinthians do contrato, ele ganhou cerca de 60 do valor, iria ganhar o restante, né, dos 120, e agora tá 100, e quem vai querer se vincular? Só serviu para o Flamengo botar mais um dinheirinho e atualizar. Agora a empresa vai falar, pô, Flamengo, qual é? Aquilo ali era uma brincadeirinha, vamos diminuir. Agora já era, cara, já tá assinado, não tem mais como se arrepender. Uma mudança importante, impacta, né? Ali a estrutura do departamento de futebol, porque o Mário Jorge recebeu uma proposta bacana, profissionalmente, para ir para a Arábia Saudita, para ali, né, ser o técnico ali da divisão de base na Arábia Saudita. E aí ele vai ganhar uma proposta, cara, profissionalmente aquilo que a gente já havia falado. Se o Mário Jorge está no Flamengo e ele não tem sucesso, é claro que o Mário Jorge ele já é bem visto nacionalmente, né? Até por ganhar títulos, ele não é qualquer um, não chegou agora na base. Então ele conseguiria outros clubes, mas teriam treinadores ali que iam ter uma dificuldade enorme, cara, de arranjar um novo emprego enorme. Então vai para a Arábia, não tem nem que... Então o Mário Jorge foi lá, aceitou. Vai que ele desenvolve um bom trabalho, ele tem mais chances na Arábia de pegar outras categorias ou até mesmo chegar no profissional do que no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, só vocês verem quantos treinadores de sub-20 conseguem chegar ao posto de técnico profissional. Dá para se contar. Então, para ser exceção, seja lá que vai ganhar pra caramba. Então o Mário recebeu esse convite, aceitou, vai rescindir aí o seu contrato com o Flamengo. E aí, a ordem natural é se falar, pega o do Sub-17. Quem é o do Sub-17? Felipe Luiz. Uma ordem natural a gente tem que, né, entender. Uma ordem natural a partir do momento que sai o técnico do Sub-20, se você tem lá um trabalho do Sub-17, normalmente
Você pega esse cara do sub-17, já tem bastante experiência, leva ele para o sub-20 e você contrata o do sub-17. Pois, teoricamente, a cada categoria acima, ela tem maior importância. Quanto mais próximo ela está do profissional, mais importante ela é visto pelo futebol. Não sou eu que estou falando, não é para mim, não é o mais importante, tampouco para você, é para o futebol. Então, o 20 é mais importante que o 17, 17 mais importante que o 15, etc, etc. Então, você pega esse cara. Só que o Felipe Luiz, ele é um novato, né? Começou agora. O normal seria o Flamengo não subir o Felipe. Se o Felipe Luiz não fosse o Felipe Luiz, fosse qualquer um outro profissional, bom, se bem que ele nem estaria no 17, né? Ele estaria em camadas mais inferiores. Mas enfim, não seria. O Flamengo ia contratar alguém do 20 e ia permanecer. Mas como é o Felipe Luiz e é a diretoria do Flamengo, então existe uma grande possibilidade, sem dúvida nenhuma, do Felipe receber esse convite. E aí ele sairia do 17 e iria para o 20. Não sei se profissionalmente, aí a gente está falando de capacitação, de melhora, de evolução do trabalho, de evolução. É importante o Felipe, sinceramente. Às vezes é melhor para ele, preferível, ele continuar no 17, fazer o trabalho dele, início, meio, fim, do que já começar com um pique profissional, né? Que é, sai do seu, vai lá pro 20, aí assume o time dos outros, já tá em outra... Talvez não seja tão interessante o Felipe Luiz. Não sabemos ainda o que o Felipe Luiz vai decidir e tampouco se o Flamengo vai oficializar esse convite. O que se diz nos bastidores, e aí faz total sentido pela mentalidade do Flamengo, cara, corrobora muito. O Flamengo vai convidar ali o Felipe Luiz para ser o técnico do Sub-20. Técnico do Sub-20 que tem uma relação, ou teria de ter uma relação, mais próxima com o profissional. Por exemplo, o profissional está precisando de atleta. Quem eles puxam? Puxa do Sub-20. Um garoto de 17 anos que está arrebentando no Sub-17, o que ele faz? Ele vai para o Sub-20. Então, os melhores, teoricamente, até de categorias inferiores, do 17, por exemplo, já está no 20. Ali resgata pro profissional. Por mais que o Flamengo já tenha um grupo, né, cheio, então dificilmente faz isso, mas quando há necessidade, vai ali. Mesma coisa, garotos que têm a idade da categoria, só que estão no profissional, eventualmente não são utilizados. Está acontecendo com o Matheus Gonçalves. O que faz com ele? Joga ele pro Sub-20. Mesma coisa aconteceria com o Lohan, com todos os outros. Vitor Hugo aconteceu. Ah, vai lá, joga lá no Sub-20. Então tem essa, né, paralela. Por isso que é muito importante, né? Ah, tá no Sub-20, tá no profissional. Tá... Então, essa categoria é uma categoria muito importante. E, por fim, é aquilo. O garoto do Sub-20, ele tem a transição. Então, assim, ele tá sendo lapidado o finalzinho. É o finalzinho já. Pois alguns estão com a idade vencendo. Que é aquilo. Ou ele já vai ter que assinar no ano que vem, no ano seguinte, um contrato com o profissional, ou ele vai ser dispensado. Porque já não tem, a idade já tem aquele prazo. Então ele já está no limite. É uma categoria complicada. E ali já tem a pressão do resultado também, né? Porque para se vencer, porque você já está muito próximo do profissional, é o último passo. Então assim, eu não sei de verdade se seria interessante profissionalmente para a questão de desenvolvimento. Financeiramente o Felipe tanto faz, mas desenvolvimento o Felipe está ali. Pois no 17 ele iniciou o trabalho da garotada, tá lá nos torneios, tá fazendo as atividades dele, tá desenvolvendo a rapaziada, a garotada, e vai ter um fim. Ele não teria essa reta final, né? Seria bacana para ele não ficar... Porque senão ele já entra num ritmo de técnico, de profissional. 6 meses no clube, 6 no outro, 6 no outro, 6 no outro. Não vai desenvolver, né? Eu acho que deveria, talvez, passo a passo. Esse passo a passo fecha o ciclo do 17, vai pro 20. O Flamengo o que pode fazer é contrata o do Sub-20, um técnico pro Sub-20, mas esse técnico já sabendo, né, que no intervalo de um determinado X de tempo, e aí vai ver como vai ficar a questão do Felipe, o Felipe vai assumir esse time e aí ele vai pro 17. Isso teria algum problema, se financeiramente dá para valorizar o profissional sem supervalorizá-lo, pois afinal ele ia ser contratado por 20 e depois ia passar um período 17. Qual seria a escolha do Felipe? Tem essa disputa, né, desse Mundial, que é uma decisão mundial, né? Que aí tem contra o Olympiacos, um jogo no Maracanã. Se o Felipe teria essa... Porque é mais uma vaidade, né? Ser técnico de um jogo, só pra dizer... acho que não parte muito do Felipe Luiz, não. Talvez até o próprio Felipe Luiz queira encerrar esse ciclo. Acho que tem mais a cara dele fazer esse trabalho por completo, entendendo que 20 e 17 têm suas diferenças, são bem diferentes até, né? Então vamos acompanhar aqui. A gente brinca muito sobre o Corinthians, The Office,
muda as cores, mas o Flamengo tem um pouquinho de capítulo The Office ali também, um pouquinho, tem. Dadas as proporções, também tem um pouquinho. Grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, valeu!